fantasma tagarela. Taraguela, tagarela. Acho que a Penélope falava. Ela invertia quando falava tagalera. Acho que é isso que ela falava. O fantasma tagarela. Até eu vou trocar aqui daqui a pouco. Oi, Ana, tudo bem? Todos os nomes já estão trocados, então pode ler sem aperreio. Eu me chamo Fulana, tenho 22 anos e o relato que irei te contar é um dos muitos que a minha querida e amada avó me conta desde que eu me entendo por gente. Eu sou filha única e neta única desses avós maternos que contam a história. Então daí você já tira o quanto somos próximos. A minha avó Maria hoje tem 72 anos e o meu avô já é falecido há 8 anos. Nós moramos em Pernambuco. E o relato que irei te contar aconteceu em Rondônia, há mais de 40 anos, quando a minha mãe tinha mais ou menos 5 anos de idade. Meu avô era militar do exército e foi transferido daqui para lá, e eles, ao longo dos anos, foram transferidos para morar em diversas casas. E em um determinado momento surgiu a oportunidade de morar mais próximo de onde vovô trabalhava. Ele era operador de máquinas escavadeiras, e naquele tempo o exército estava abrindo as rodovias federais. Então, como eu estava dizendo, o sargento contatou vovô, perguntando se eles gostariam de se mudar para essa casa. Ele imediatamente disse que seria ótimo e mais confortável. Porém, o rapaz falou para ele que a casa era um pouco estranha, que algumas pessoas saíram rápido de lá. E pediu para ele dizer isso à vovó e perguntar se ela tinha coragem. Tipo, esquece, eu fico aqui mesmo depois dessa apresentação. E imediatamente ela disse que sim. Opa, claro, pois vovó é uma mulher rocheda, não tem medo de nada. Eles se mudaram, trouxeram os móveis e vovó conta que a casa era no meio do nada, longe da vila militar e do quartel. Casa de madeira pré-fabricada. Tinha sala, cozinha, um quarto e a área de serviço era do lado de fora da casa. Certo dia, eles começaram a ouvir barulhos estranhos na casa à noite. Vovó não ligava nem um pouco. Vovó não ligava nem um pouco. Já vovô se pelava de medo. Tinha tanto medo que pegava minha mãe de mais ou menos 5 anos, que pegava minha mãe, minha irmã, é isso? Verdade, é o vô-avó. A mãe dela tinha 5 anos nessa época. Então, ele tinha tanto medo que pegava minha mãe, que na época tinha mais ou menos 5 anos, e colocava na cama para dormir com eles. Certo dia, esses barulhos, mas eu faria isso também. Não por eu ter medo de mim, não para a criança me proteger, mas o contrário. Se eu tô dormindo e eu começo a escutar coisa estranha na casa, eu quero deixar a criança próximo a mim, porque eu não sei o que pode acontecer com ela no outro quarto ou longe de mim. Eu faria isso por questão de proteção da criança, não porque eu tô com medo, eu preciso de uma companhia. Eu acho que talvez seja isso que ele pensou também. Mas vamos lá. Certo dia, esses barulhos começaram a piorar e se tornaram passos que andavam pela casa a noite toda. Ela conta que era nítido perceber que não era apenas uma pessoa, eram várias. E as coisas foram só piorando, panelas batendo, o fogão a lenha sendo ligado ou aceso, comida sendo feita. Opa, então vai, pode ficar assombração aí, se amanhecer tá comida feita, loucinha lavada. Brincadeira. Comida sendo feita, pelo menos os barulhos era disso. Até que aquelas coisas começaram a perceber que o meu avô tinha muito medo e começaram a perturbá-lo. Eles iam até o quarto, batiam em coisas dentro do quarto, faziam barulhos e um dia a vovó conta que eles puxaram até o lençol dele, porque ele ficava coberto dos pés à cabeça, chorando e gritando de medo. Nossa! Ela me relatou que eles só tiravam a paz do meu avô, porque ele não era tão certinho, sabe? Meu avô era muito mulherengo. Ele não tratava muito bem a minha avó. Porém, antigamente, a frase "ele tem os seus defeitos demais"
Ele tem os seus defeitos demais, não deixa faltar. Não, ele tem os seus defeitos, mas não deixa faltar nada, sabe? Naquela época isso se aplicava. Ela conta que quando eles o atormentavam, e ele só dizia assim: me perdoe, eu não vou fazer mais as coisas que eu faço, e eu não quero ir pro inferno. E aí que eles tiravam onda mesmo. Olha os fantasmas. Eu ia até ficar assim, vai fantasmaiada, vai lá, pega no pé agora, que agora esse homem direito. E aí que eles tiravam onda mesmo. E vovó e minha mãe ficavam rindo pra se acabar. Certo dia, minha avó foi lavar uma grande quantidade de roupas na área de serviço que ficava do lado de fora da casa. Ela conta que chegou um homem pela manhã e passou o dia inteiro conversando com ela, perguntando da família, contando também da vida dele. Nisso ela disse que ele ficou sentado na ponta do degrau da área no canto. E entre eles dois, ela estendeu muitos lençóis que estavam acumulados durante dias para serem lavados. E esse papo foi durante o dia inteiro. Ela entrava na casa, ele ia para a janela pelo lado de fora. Ela almoçou com a minha mãe e ele foi para a janela. Ela até o chamou para almoçar. Ele agradeceu, mas não aceitou. Ela voltou para a área para terminar o serviço e ele sentou novamente para conversar. Até que chegou o final da tarde e meu avô chegou e perguntou em voz alta e bravo: com que você tanto conversa aí, Maria? Lá de baixo pude ouvir você conversando e gargalhando. Ela calmamente disse: com esse senhor, Silvio. Ele ficou aqui sentado o dia todo conversando comigo enquanto eu cuidava das roupas. E o meu avô disse: que homem? E quando ela olhou, não tinha ninguém. Eles procuraram ao redor da casa, mas como a casa ficava em um campo aberto, tipo uma clareira, e ao redor era mata, eles não viram ninguém. E também não daria tempo de uma pessoa correr tão rápido. Rapidamente minha avó percebeu que era um espírito e que ele tinha passado o dia todo fazendo companhia a ela. Já meu avô imediatamente ficou pálido e com a pressão baixa, de medo. Ela conta que era um homem alto, de roupas sociais, com aquelas camisas sociais de manga curta e usava um chapéu tipo fazendeiro. Porém, ela relata que em nenhum momento ela olhou para o rosto do homem. Ela conversou o dia todo, mas não olhou para ver quem era. Não olhou para ver quem era. Ela disse que não sentiu essa vontade de olhar para ele. Curioso, né? Então, minha avó, como espírito aventureiro, que ela sempre teve desde criança, que se eu te contar as presepadas que ela fazia, você não vai acreditar. Ou até iria morrer de tanto rir. Então, a minha avó foi atrás de investigar e querer saber o que é que tanto tinha acontecido naquela casa, para esses fenômenos acontecerem, né? E ela descobriu que a casa em que morava, antes deles morarem, era um posto fiscal da Companhia de Entregas de Cartas e Encomendas. E o fiscal que trabalhava lá não era peça boa, sabe? Era como se ele fosse o chefão de algo errado de lá. Eu não sei se garimpo, tráfico, não sei, algo do tipo. E esse fiscal matava essas pessoas e desovava o corpo debaixo do balcão da pia. Como assim? Vovó conta que verificou o balcão embaixo da pia e viu que não era um local de armazenamento. Não tinha madeiras, era um lugar de chão batido de terra. Ela não quis mexer, nem verificar se lá realmente havia corpos enterrados. Ela disse que não queria faltar com respeito com aquelas pessoas desenterrando, gerando mais desconforto e sofrimento ainda, né? E que esses acontecimentos por si só já provavam a verdade do caso, o tanto de espírito, né, ou de acontecimento dentro da casa. Ela conta que depois disso, sozinha, em um momento lá, conversou com aquelas pessoas.
rezou e deixou que eles tivessem paz. E os aparecimentos não foram mais tão violentos como antes, como quando ficava batendo panela, fazendo comida, fazendo bagunça, assim como antes. Desse dia em diante, vovó utiliza uma frase que eu acho que é a mais pura verdade. Quando se trata do sobrenatural, gente morta, espíritos, assim, ela sempre diz: "Ah, minha filha, não precisa ter medo dos mortos, eles não fazem mal. A gente tem que ter medo é dos vivos." E é verdade. Então foi isso, Aninha. É um prazer enorme poder compartilhar esse relato verídico com você e com todos os assombrados, pois escuto e me divirto bastante. Ela pode contar milhões de vezes e para mim parece sempre que é a primeira vez. Meu avô e minha avó eram minhas preciosidades. Vovô se foi e minha pérola está comigo, minha amada avó Maria, que minha mãe e meu pai cuidamos, zelamos e amamos, pois ela é um verdadeiro tesouro. Ela é uma biblioteca sagrada, cheia de histórias fantásticas. E deixo aqui minha declaração em público de amor, carinho e admiração à minha avó. E gratidão por, através dela, ter tido minha mãe maravilhosa. E eu, né? Grandes beijos, Aninha, e em breve mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Ixi, vô e vó tem tanta história, né, para contar. Olha lá, e os espíritos eram sacana ainda, viu que ele tinha medo e ia lá sacanear mais ainda. Mas tem outra coisa, né, que diz que o medo atrai. Então, talvez o medo te faça ficar mais aberto e mais sensível ao que está ao redor. Enquanto quando você não tem, você está mais protegido, algo assim. Aí também ele já devia na praça, digamos assim. E aí o medo aumenta, porque quem não deve não teme, mas quem deve teme, que é o que ela falou. Ele mesmo falava: "Eu não vou fazer mais nada de errado." E ela falava: "Vai lá, vamos lá." E ela já se dava bem ali com as almas, ninguém fazia nada de muito assim, né? Vamos. Mas, gente, será que tinha coisa embaixo da pia? Mas, gente, quanto de buraco que tinha que abrir para pôr 1, 2? É muita gente? Mas no mesmo lugar? Ai, gente, eu não sei, credo. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.